Ligar o computador, ver televisão, tomar um banho quente. Pegar um carro, um trem, um ônibus ou um metrô para ir ao trabalho. Todas essas atividades básicas no dia a dia da maioria das pessoas seriam inviáveis se não fosse a energia. A demanda pela energia cresce sem parar, mas a produção dela na forma convencional, baseada principalmente na queima de combustíveis fósseis, tem provocado a degradação do meio ambiente. Por isso, é cada vez mais importante investir na eficiência energética, ou seja, produzir e usar de maneira inteligente e eficaz diferentes formas de energia. O homem primitivo usava força física para caçar e aos poucos começou a cultivar a terra. Ao descobrir o fogo, ele passou a se aquecer, a proteger-se de animais e inimigos, a cozinhar os alimentos e iluminar a noite. Passou também a usar o fogo na fabricação de armas e de novos materiais, e mais tarde, para criar máquinas térmicas. O tempo passou e hoje uma pessoa que vive numa grande metrópole utiliza pelo menos 100 vezes mais energia que o homem primitivo. Foi o uso intenso de energia que viabilizou as sociedades industriais. Ninguém questiona que o uso da energia melhorou e muito a nossa qualidade de vida. Mas à medida que há mais crescimento econômico, maior é a demanda por energia. O Departamento de Energia dos Estados Unidos prevê que com o atual nível de crescimento econômico mundial, a demanda por energia vai aumentar 2,5% a cada ano. E a produção dessa energia, seja para o transporte, para a indústria ou para o consumo doméstico, gera impactos diretos no meio ambiente. Hoje, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, são responsáveis por cerca de 80% da energia utilizada no planeta. A queima desses combustíveis libera uma série de poluentes como óxidos de enxofre e nitrogênio, além de dióxido de carbono, um dos gases que provocam o efeito estufa. Além dos danos provocados ao meio ambiente, os combustíveis fósseis são finitos. Estudos apontam que as principais reservas mundiais devem acabar nas próximas 4 décadas. O carvão foi o motor da Revolução Industrial no século XVIII e no século seguinte começou a perder espaço para o petróleo. O petróleo foi o combustível do século XX e ainda é a principal fonte de energia do planeta. Responsável por pouco mais de 40% da energia consumida no mundo. Ainda hoje, o carvão e o petróleo são importantes também na geração de energia elétrica, através das termoelétricas. Nessas usinas, a energia é gerada a partir da queima não só do petróleo e do carvão, mas também de gás ou biomassa. Nesse processo, são lançados gases na atmosfera que comprometem a qualidade do ar e podem intensificar o efeito estufa. No Brasil, as termoelétricas são acionadas para evitar os apagões em períodos de estiagem, em que o nível dos rios fica baixo e compromete o funcionamento das hidrelétricas. Nos anos 70, a crise do petróleo fez a humanidade perceber como era dependente dessa forma de energia. O preço do barril disparou. Muitas economias entraram em crise e o mundo percebeu que era hora de pesquisar novas formas de energia. A energia nuclear é um caminho, principalmente naqueles países onde os recursos hídricos não são propícios à produção de energia. É o caso da França, onde as usinas atômicas suprem quase 80% da demanda do país. Nesse processo, a energia é obtida através da fissão nuclear, que é a divisão do núcleo de um átomo, gerando novos átomos e liberando muita energia. O Brasil é rico em urânio, mineral responsável pela obtenção desse tipo de energia. Existem 2 usinas nucleares em funcionamento no Brasil e uma em construção, todas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A construção dessas usinas foi iniciada durante o regime militar e é bastante polêmica. Os críticos afirmam que um país com tanta disponibilidade de outras formas de energia, sobretudo da água, não precisaria investir tanto dinheiro em usinas caras e arriscadas. Os vazamentos radioativos que ocorreram em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, e o de Fukushima, no Japão, em 2011, são uma ameaça. E ainda há o problema do lixo atômico. E na busca por outras fontes de energia, o gás vem despontando. Uma vez que já está presente nas bacias petrolíferas, é mais barato e menos poluente.
Ele é usado nas casas para aquecer a água, nos fogões e também como combustível para carros e ônibus. O gás, apesar de poluir menos, também é um combustível fóssil e finito. Muitos especialistas apontam essa fonte como uma ponte de transição entre a atual matriz energética, baseada no carvão e no petróleo, para uma nova, que inclua fontes alternativas, renováveis e menos poluentes. O Brasil já saiu na frente nessa corrida pela eficiência energética. Aqui, cerca de 70% da energia elétrica vem das hidrelétricas, uma fonte renovável. A indústria é o setor que mais usa energia, responsável por 44% do consumo. As residências vêm em segundo lugar, com 26%. Nosso país tem uma rede hidrográfica muito grande, com rios com grande vazão de água, localizados principalmente em planaltos, com desníveis ao longo do curso, condição fundamental para produzir energia. Hoje existem mais de 500 usinas hidrelétricas em operação no país, a maior parte delas de pequeno porte. Isso representa um uso de pouco mais de 20% do potencial hidrelétrico brasileiro, ou seja, ainda há muito que se explorar nessa área. Mas especialistas criticam a política das últimas décadas de construir grandes usinas. É que as barragens de grande porte provocam danos ao inundar áreas naturais e, além de afetar a flora e a fauna locais, também favorecem a emissão de gás metano por causa da decomposição da vegetação que fica debaixo da água. O ideal é construir usinas menores, que causem menos impactos e sejam bem distribuídas pelo território. E o Brasil já tem experiência na produção de outra fonte de energia renovável, a de biomassa. A maioria dos carros que circula hoje pelas ruas do país são flex, movidos tanto a gasolina, derivada do petróleo, quanto a álcool ou etanol, desenvolvidos a partir da cana-de-açúcar, combustível com tecnologia brasileira. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Biocombustíveis podem ser produzidos a partir de plantas como a cana-de-açúcar, biomassa florestal e outras fontes de matéria orgânica, e ainda a partir de óleos vegetais, como no caso o biodiesel, que além de ser biodegradável, não é tóxico. A mamona, a palma, o babaçu e o girassol têm sido utilizados para a produção de biodiesel, que, aqui no Brasil, é misturado ao óleo diesel e abastece veículos no país inteiro. Apesar das vantagens, os biocombustíveis não estão livres de críticas. Há o temor de que as florestas sejam derrubadas para abrir espaço para o plantio de monoculturas, como a cana e a soja, e que se deixe de produzir alimentos para dar lugar a esse tipo de cultura. E o Brasil também pode aproveitar como forma de energia o que atrai muito turista para cá, o sol o ano inteiro. 90% do nosso território estão localizados entre os trópicos, o que garante muita radiação solar. Produção desse tipo de energia em larga escala ainda apresenta entraves, mas o Sol pode representar luz para mais de 1,5 bilhão de pessoas que, em pleno século XXI, ainda não têm acesso à energia. Muitas delas vivem em áreas isoladas, onde é difícil a chegada de linha de transmissão. Nesses casos, a saída pode ser a instalação de placas fotovoltaicas, que transformam a luz do sol em energia. O vento que sopra no litoral nordeste e sul do Brasil pode ser uma alternativa na geração de energia. A energia eólica começou a ser produzida aqui há pouco mais de 10 anos, mas no mundo inteiro cresce a taxas superiores a 20% e movimenta 2 bilhões de dólares em vendas. O Ministério das Minas e Energia calcula que o potencial de produção de energia eólica no Brasil seja equivalente a 10 vezes o que é gerado na hidrelétrica de Itaipu. É uma energia limpa e renovável, mas depende da constância dos ventos. A energia geotérmica é obtida do calor do interior da Terra. A água de reservatórios subterrâneos que fica em contato com o magma, material que pode ultrapassar os 1000 graus, é drenada até a superfície e levada a uma central, que transforma essa água super quente em energia. Já existem usinas geotérmicas trabalhando com sucesso nos Estados Unidos e nas Filipinas.
Aqui no Brasil, já existe no Ceará uma usina que utiliza energia maremotriz produzida a partir do movimento de massas de águas no mar, como ondas, marés e correntes. Esse tipo de energia pode ser uma alternativa para áreas litorâneas e ilhas isoladas. Outra forma de atender a demandas pontuais é aproveitar a energia que vem do lixo. Aterros sanitários produzem biogás por causa da decomposição da matéria orgânica. Dutos coletam esse gás, levam a uma usina onde ele é queimado, gerando energia. Como a gente viu, são muitas as fontes de energia e a maior parte delas disponíveis aqui no Brasil. O problema energético mundial, então, não é de escassez. O desafio está em produzir mais energia para atender o aumento constante da demanda e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade do planeta. Não há solução única. Os pesquisadores apontam que a saída está justamente na diversificação das fontes de energia, na intensificação do uso das renováveis e no aproveitamento mais eficiente, evitando o desperdício, utilizando equipamentos mais eficazes e mudando os padrões de consumo. Hoje vivemos um momento de transição, onde é importante dar acesso à energia àqueles que ainda não têm, otimizar os modos de produção e distribuição de energia já disponíveis e minimizar os impactos ambientais nesse processo, garantindo uma maior sustentabilidade social, econômica e ambiental. Veja agora como você pode ajudar na eficiência energética. Não deixe luzes ligadas desnecessariamente. Troque as lâmpadas incandescentes comuns pelas fluorescentes compactas, que duram até 10 vezes mais e consomem menos 80% de energia. Tire os eletrodomésticos da tomada quando não estiver usando. Mesmo na função stand-by, quando aquela luzinha vermelha fica acesa, o aparelho está consumindo energia. Troque sempre a borracha da geladeira. Mantê-la bem vedada faz ela gastar menos energia para manter a temperatura baixa. Use e abuse do varal e evite a secadora de roupas. Na hora de comprar eletrodomésticos, opte sempre por aqueles que têm o selo Procel, garantia de que são eficientes em relação ao gasto energético. Adote banhos curtos e evite manter o chuveiro na posição inverno.